Olá, boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor. E hoje, na sua edição Face to Face comemorativa. Um ano dessa nossa ideia inovadora de escolher entre todos os nossos convidados aquele que merece um destaque melhor e fica aqui, ó, cara a cara comigo, face to face comigo, respondendo todas as perguntas e a única regra, é que não deixar de responder nenhuma pergunta. Bacana, né? O meu convidado de hoje disse que não conhece essa versão do Sexo Arroz Internet, mas obviamente já esteve em outras versões do Sexo Arroz Internet. E hoje ele está aqui por um motivo bastante especial. E você vai descobrir junto comigo, porque no programa de hoje o meu convidado não é só uma pessoa que a cidade reconhece. Ele é um sobrenome que dispensa apresentações. Ele é uma pessoa que dispensa apresentações. E aí a gente fica perguntando, mas Mara, uma hora de entrevista com uma pessoa que dispensa apresentações? Sim, porque você o conhece, mas você não sabe quem é o verdadeiro Maurício Abravanel. Hoje comigo aqui no Face to Face, ele, o homem do SBT, aqui sentado cara a cara comigo para o Face to Face. Maurício Abravanel, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Imagina, o prazer é todo meu. Eu estou muito honrado, inclusive, de estar aqui hoje com você. Muito prazer, muito obrigado. E eu estou muito ansiosa pelas suas respostas. Mas antes, eu quero convidar você aí de casa. É o seguinte, você lembra, Face to Face ou não, você ganha um livro de presente, porque esse é o único programa da região que te dá um presente, um livro de presente. Eu e a Livraria Cultura fazemos questão disso. Então, ó, liga pra gente, participa que você vai estar concorrendo e o livro já é seu. Muito bacana, não é? E eu já vou dispensar qualquer tipo de apresentação, qualquer tipo de lero-lero. Já vou começar fazendo uma pergunta, ô Maurício. Com vontade. Maurício, eu tenho certeza absoluta que todo mundo, quando começa uma conversa com você, começa pelo seu sobrenome. É muito Qual comum. é o peso desse sobrenome na sua vida? Na verdade, é uma boa pergunta, né? Muita gente me pergunta a respeito disso, inclusive, mas eu costumo dizer que a pergunta, você é parente do Silvio Santos? É a pergunta da minha vida. Né? Todo dia, difícil passar um dia que alguém não me pergunte se eu sou sobrinho não, porque não sabe, né? Pergunta se eu sou parente do Silvio Santos. Então vou reformular, porque eu não quero você ficar de fora. Você é parente do Silvio Santos? Sou sobrinho do Silvio Santos. Meu pai era o Léo Santos, que é falecido já, mas apresentava também programas no SBT, lá atrás, né, há 30 anos atrás, mais ou menos. Ele apresentava os programas do Silvio, quando o Silvio viajava, e apresentava também as caravanas do baú, ele também era apresentador de telejornal, enfim, ele tinha uma veia artística parecida com a do Silvio. Eles são irmãos? Tá, sim, eram irmãos. Tá. Irmãos, e o meu pai inclusive o nome dele artístico era Léo Santos, embora o nome dele fosse Leon Abravanel. Bom, então quer dizer que a herança não é só de tio para sobrinho, não é uma história de tio Patinhas, é uma história também porque o seu pai tinha essa coisa. De quem você acha que você acabou, por conta de qual dos dois você acabou colocando o pé dentro dos meios de comunicação, da televisão como um todo? Porque eu sei que o SBT não é o primeiro veículo que você está à frente, não é isso? Não, já trabalhei na área de comunicação, já trabalhei em muitas empresas diferentes, não só de comunicação, mas também marketing, todas essas coisas que, na verdade, trabalham um pouco um conceito de planejamento também ligado à comunicação. Então, já trabalhei em várias empresas diferentes, fora do Grupo Silvio Santos, inclusive, muitas de renome, fiz trabalhos bastante conhecidos no Brasil e, atualmente, eu atuo à frente do SBT regional, Ribeirão Preto, SBT-RP, e aquele que fica também, uma outra emissora que fica em Jaú, que é o SBT Central. Tá, e você não respondeu a minha pergunta, porque eu te perguntei qual era o peso do seu sobrenome. Bom, peso, na verdade eu não sei se eu posso usar essa palavra peso, porque na verdade para mim é uma honra, é um orgulho ser sobrinho do Silvio Santos. Eu até costumo brincar, eu digo, ruim seria se eu fosse sobrinho de algum político mal falado, né, por exemplo. Mas ser sobrinho do Silvio Santos é uma honra, é um orgulho. As pessoas, até hoje, claro que eu sou um pouco suspeito, eu acho que as pessoas não diriam para mim se elas não gostassem do Silvio, mas até hoje eu nunca vi alguém que dissesse, eu não gosto do Silvio Santos, eu acho que o Silvio Santos é isso ou aquilo. Ao contrário, as pessoas acham o Silvio Santos uma pessoa admirável, um empresário admirável. Então,
eu penso que é um prazer para mim ser sobrinho dele. E então... eu diria que mais abriu portas do que, de repente, me trouxe problemas. É claro que existe sempre a questão de uma comparação eventual, às vezes dentro da própria empresa fica aquela questão, ele é sobrinho, então ele está fazendo isso porque é sobrinho, ou de repente ele conseguiu essa situação porque é sobrinho, e aí vem a questão, é competente ou é porque é sobrinho? Isso daí tudo, obviamente, são questões, alguns dilemas que quem é parente do proprietário de uma empresa, quando trabalha numa empresa familiar, acaba sofrendo no dia a dia. Mas, graças a Deus, eu penso que eu tirei isso de letra ao longo do tempo. Hoje, então, que eu já tenho mais experiência, isso não me traz nenhum problema, não. Tenho certeza que sim. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque eu queria saber um pouco da sua formação. É claro que é muito fácil dizer para todo mundo, eu sou um Abravanel, mas não é por isso que eu sou um Abravanel. E nem eu sou um Abravanel porque sim, e acabou. É muito simples dizer isso, mas por trás disso tem, obviamente, essa competência que a gente, quem trabalha no meio, já constatou, eu já constatei, e que não dispensa qualquer explicação. Mas para quem não, para quem só vê o Maurício Abravanel, é importante que a gente faça um retrospecto. Então, qual é a sua formação e como é que essa história com os meios de comunicação começou? Eu sou formado em Publicidade e Propaganda pela FAAP, lá em São Paulo. Antes de me formar na faculdade, eu já tinha feito um curso técnico de Publicidade e Propaganda, e depois, então, continuei na faculdade. Terminando a faculdade também, depois de algum tempo, eu já também fiz um MBA de comunicação empresarial, gestão da comunicação empresarial. Então, mas era uma vocação ou era um pensamento de herdeiro, Maurício? Eu não diria herdeiro, mas eu diria que é quase que natural que você, ao longo da sua vida, quando você é próximo de uma pessoa tão famosa quanto é o Silvio, quanto sempre foi o Silvio, você acabe em algum momento se espelhando um pouco, tendo um orgulho por ser parente daquela pessoa e pensando se de repente sua vida não poderia caminhar de alguma maneira mais próxima dessa que é tão admirada pelas pessoas. Não sei dizer exatamente se foi isso que me influenciou a escolher comunicação, mas eu sempre gostei de comunicação. Eu acredito que a comunicação seja a base para todas as outras profissões, inclusive. Acredito que a comunicação seja a base da humanidade. Se a gente não tivesse uma capacidade de se comunicar com competência, com correção, com qualidade, provavelmente a gente não teria evoluído o quanto a gente evoluiu em todos esses tempos, né, do ser humano, do homem. Então, acredito que realmente a comunicação seja a base para tudo. E por isso, talvez, sempre eu tenha me interessado por isso, por essa área e talvez assim desenvolvido. Então, mas a quem traz a comunicação no sobrenome, né? Fica fácil. E eu estou só transmitindo o pensamento de quem está assistindo a gente, de quem conhece você só pelo sobrenome. Claro. Fica fácil imaginar como começou isso tudo. Mas eu queria saber... Talvez também pelo fato de existir esse parentesco, e as pessoas esperarem, talvez, de mim um pouco mais de comunicação, já que o meu tio é um famoso comunicador, talvez eu tenha me esforçado um pouco mais para oferecer para as pessoas aquilo que elas esperavam de mim, né? Inconscientemente, talvez, e isso tenha favorecido o meu encaminhamento pela área, talvez. Bom, então aí a sua formação, e aí é uma pergunta bem capciosa, a sua formação é mais forte do que a sua hereditariedade ou o contrário? Porque assim, o seu tio, já que falamos, você já está falando tanto nele, a gente está falando nele, obviamente, ele não tem essa formação, né? E não é um dos maiores, quero te corrigir com a sua licença, não é um dos maiores, é o maior comunicador desse país. E talvez seja o único para sempre, né? Então, partindo desse princípio de que ele não teve uma formação na área, e isso fez dele o maior, qual que é a sua valoração para isso? Olha, eu penso que eu tenho já uma predisposição, acho que para me comunicar bem, eu tenho uma certa facilidade para isso, nunca precisei me esforçar demais para isso, sempre fui elogiado pelos meus colegas, pelos meus amigos, pelas pessoas que me circundavam, então que eu tinha uma boa dicção, que eu tinha uma boa comunicação. Lindos olhos azuis. Obrigado. Falavam, tenho certeza que falavam. Mas enfim, isso tudo então sempre foi uma facilidade que eu já tinha, minha mesmo própria, vamos dizer assim. No entanto, eu estudei muito comunicação. Talvez eu tenha estudado mais do que a grande maioria.
Não sei dizer porquê, se de repente foi por justamente eu me cobrar um pouco mais pelo fato de eu ter um parente tão famoso na área e tudo mais, e um pai também, obviamente, que antes também já fazia essa área, mas certamente eu sempre me esforcei muito enquanto eu estudava. Talvez a gente tenha encontrado o ônus, então, que eu estava buscando desde o começo. Talvez tenha sido esse o ônus do sobrenome. Talvez sim, você acaba, obviamente, imaginando que você tem que ser, talvez, mais esforçado do que a maioria, para demonstrar de fato que não é apenas o sobrenome, mas sim uma competência técnica, uma capacidade que você adquiriu ao longo do tempo estudando aquela comunicação. Tá, e aí você pegou seu diploma, colocou embaixo do braço e foi procurar o seu primeiro emprego, é onde eu quero chegar. Aonde tudo começou? Ah, bom. Meu primeiro emprego não foi na área de comunicação, né? Meu primeiro emprego foi ainda quando eu estava iniciando o curso técnico de publicidade e propaganda. Eu tinha aproximadamente 15 anos ontem, ou 16 praticamente anos. Ontem. Eu estou com 38, não estou tão velho, mas... Que era o meu segundo tema, eu vou chegar lá. 37, na verdade, farei 38 agora no final de maio. Mas eu resolvi que eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar um carro, que é o sonho, eu acho que de muitos meninos, né? Era o meu também. E aí eu queria, porque eu queria trabalhar, e aí com isso eu consegui um lugarzinho, aí sim, a pedido da minha mãe, que pediu para um meu tio, irmão do Silvio, na verdade, para o Henrique, pediu um trabalho para mim, e ele trabalhava no Baú da Felicidade, era diretor do Baú da Felicidade. E o meu primeiro trabalho, então, foi abrindo cartas do Baú da Felicidade, que era uma loja postal de e tudo mais. sonho de metade do Brasil, pode acreditar nisso. E eu ficava abrindo as cartas e tudo, vinham cartas assim chorosas, alguns pedindo ajuda e tudo mais, mas na verdade eu trabalhava numa loja postal do Baú que reembolsava as pessoas que compravam o carnê do Baú da Felicidade e recebiam depois de volta em mercadorias, mas que moravam em cidades que não tinham lojas do Baú. Então elas mandavam por carta esse carnê pago e a gente mandava, então fazia todo o trâmite postal. Né? Tinha alguma coisa a ver com a capitalização? Porque teve uma época do carnê de capitalização, não teve? Na verdade, o Baú da Felicidade, ele era um carnê que a pessoa pagava durante 12 meses, e no final dos 12 meses, se ela não fosse sorteada, porque tinham sorteios mensais, semanais, eu não tenho certeza, mas eram periódicos, e a pessoa concorria a casa, carros, um monte de prêmios. Se ela não ganhasse, ao final dos 12 meses, depois de ter pago todo o carnê, ela podia receber de volta o dinheiro que ela pagou em mercadorias do Baú da Felicidade. Pergunta como é que eu sei, Maurício Abravanel? É. Porque eu trabalhei num dos escritórios do Baú da Felicidade em Campinas aos 17 anos. Olha só. Tá vendo? Eu conheço toda essa trajetória. Maurício, é muito interessante saber disso, porque aparentemente um subemprego, né? Você mesmo diz, eu abria cartas. Um emprego de iniciante, né? O que fazer, né? Mas era o sonho de metade da população do Brasil, tá ali dentro dessa máquina geradora de dinheiro que acabou se convertendo no SBT. Sim, e toda a história. Tudo começou através do Baú da Felicidade. De todo esse império que acabou virando. Eu quero saber como é que você se livrou desse emprego, então. Essa é a nossa pergunta para depois do intervalo, combinado? Olha só, depois do intervalo nós vamos falar sobre isso. Maurício Abravanel, ele é jovem, ele é bonito, ele é talentoso e ele está à frente, pelo menos na nossa cidade, na região, de um império da comunicação. Bacana, não é? Vamos entender um pouquinho melhor da vida desse cara depois do intervalo. Não sai daí, volta comigo. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade
Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu estou sentindo a sua ausência. Você não está ligando, você não quer ganhar um livro? Fala sério, você vai gostar de ganhar um livro. E eu não vou te mostrar o livro hoje, porque é uma surpresa minha e da Livraria Cultura para você. E antes que você pegue o telefone para ligar para cá, anota, calma, peraí, pega uma caneta e anota o endereço aí, ó. João Godoy. Sabe o que funciona no João Godoy? Na João Godoy? Duas coisas, é uma travessa da Dideriksen. São duas coisas muito bacanas que eu super indico para você, que eu faço questão de te encontrar lá, porque são dois lugares que precisam estar na sua agenda de telefone. O primeiro é o Estúdio DK. Você sabe, todos os sábados eu vou até lá, eu cuido do meu cabelo, que vamos combinar, não é enrolado assim. Eu cuido da minha pele, eu cuido da minha unha, eu cuido de mim e ainda fico muito feliz, porque enquanto eu faço isso no Estúdio DK, do outro lado da rua, o Pet Brasil cuida dos meus cachorrinhos. Então eu fico tranquila sabendo que eles estão sendo bem cuidados, tomando banho, ficando bonitinhos, cuidado por duas veterinárias fantásticas, que é a Mariana de Felício e a Karina de Felício. E enquanto isso, eu estou lá cuidando de mim. Aí eu saio, pego as minhas crianças e vamos para casa todos lindos e cheirosos. Quer dica melhor do que essa? No mesmo lugar, você cuidar de você e de quem você ama? Super bacana, não é? Então, o Estúdio DK é a minha indicação para você hoje, o meu carinho para você. E o meu carinho para esse rapaz que está aqui à frente é saber dele, dar a oportunidade a ele, dizer ao público como é que você se livrou desse emprego de abrir cartas, Maurício. Bom, eu fui evoluindo aos poucos lá dentro, naturalmente que eu passei de uma função a outra. No primeiro momento eu abria cartas, depois eu calculava já os carnês que precisavam ser reembolsados, porque naquela época existia uma inflação ainda muito grande, então era preciso pegar o carnê e corrigi-lo ao longo do tempo para poder devolver para as pessoas aquilo que elas tinham direito. Então eu fui fazendo umas coisas diferentes no próprio baú e depois de algum tempo surgiu uma oportunidade de ir para o SBT, pela primeira vez, porque eu fui para o SBT e saí do SBT várias vezes ao longo da minha vida, né, até hoje. Mas a primeira vez que eu fui para o SBT foi quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, então 17 para 18 anos, e eu fui trabalhar na fábrica de cenários. Aí eu já estava no finalzinho do meu curso técnico de publicidade e propaganda, já estava pensando em seguir para a faculdade de publicidade e propaganda. E aí eu consegui um emprego lá no setor administrativo da fábrica de cenários. Então eu era um auxiliar administrativo, quer dizer, nada dirigido para a função de comunicação nem nada, mas já estava dentro de uma empresa de comunicação que me agradava bastante, além de que o salário era melhor, né, o vale-refeição era melhor. Já tinha já um caminho um pouquinho, já tinha passado já um pouquinho aquela parte inicial, mas e foi para mim muito bom, porque o SBT tinha acabado de construir aquela central de televisão que hoje... Anhanguera, gigantesco, né? Que eu tive o prazer de conhecer. É maravilhoso lá, realmente são 8 dos maiores estúdios do Brasil. Localizado no meio da mata, assim, é muito lindo. Enorme, né? uma área de construção, de mais de 30 mil metros de construção. Quer dizer, é um lugar fantástico. E tinha acabado de ser construído e foi para lá que eu fui, que foi a fábrica de cenários, que foi a primeira parte do SBT que foi para aquela localidade, foi a fábrica de cenários. Entendi. E aí, depois disso, como é que você conseguiu fazer esse salto? Porque me localiza. O SBT de Ribeirão Preto, ele é retransmitido para quantas cidades hoje?
Ele é retransmitido para 90 e, se eu não me engano, 95. 95 Isso. cidades. E você ainda disse que tem uma outra emissora, é isso? Outra que você emissora tá à que eu também frente? dirijo, que é o SBT Central, cuja a emissora fica na cidade de Jaú e transmite o sinal para outras 90 e poucas cidades também. E não é coligada às Não, administrações? elas são dois sinais diferentes que cobrem duas regiões Portanto, distintas. duas programações diferentes, Programações locais totalmente diferentes. Tudo diferente. Tá, para quem trabalhava no administrativo de cenários, né, sim. é um salto bastante Uma grande. evolução. Hoje mesmo, Aí tem inclusive... dedo do teu tio, confessa. É? Aí tem dedo do tio, confessa. Olha, eu não sei te dizer, eu penso que eu fiz por merecer, mas eu não sei se internamente houve em algum momento uma participação direta da minha família. Eu tive bons relacionamentos com todos os gestores que eu trabalhei. Naturalmente que o fato de eu entrar na empresa para trabalhar no SBT foi uma abertura oferecida pelo fato de eu ter uma ligação familiar, claro. Eu não passei por um processo, pelo menos, por um né? processo de avaliação, como de repente alguém que viesse de fora e mandasse um currículo, naturalmente. Mas a minha evolução dentro do SBT, eu penso que foi realmente por conta da minha capacidade, que eu fui demonstrando ao longo do tempo, porque eu tenho outros parentes também, tenho primos e tudo que trabalham no SBT, Não, trabalhavam. tem uma prole, né, inclusive, né? Assim, cada um seguiu por um caminho diferente, né? Alguns foram para um lado, outros foram para o outro, de repente outros ficaram estagnados, outros realmente evoluíram muito dentro da empresa. Então, acredito que isso é de cada um, da oportunidade de cada um recebeu eventualmente, como qualquer pessoa, em qualquer profissão, em qualquer lugar, né? Maurício, como é o seu relacionamento com o seu tio? É um relacionamento comum de um sobrinho com um tio. Eu não o vejo todo dia, eu não vejo toda hora, até mesmo porque nós moramos em cidade diferente, né? Assim como então qualquer pessoa que tem um tio que mora numa cidade diferente, eu o vejo poucas vezes. Né? Mas, naturalmente, quando eu vou a São Paulo, se ele está gravando, eu vou, cumprimento, vejo se está tudo bem, não Posso te dizer que pergunto eu da morro de vida, inveja disso? e tudo bem. Eu tenho que confessar, eu e todo mundo que está me assistindo, eu morro de inveja de imaginar alguém que tem um relacionamento comum com o Silvio Santos, entendeu? De verdade, sou fã de verdade. E eu queria fazer uma pausa no seu discurso agora, porque todas as vezes que eu te pergunto, Maurício, tem dedo do seu tio, como é que foi essa sua trajetória? Você diz, não, eu acredito que foi da minha competência. Eu também, mas não sou a única. Vitor, conta pra ele quem mais acha que foi por competência. Quero seu amor agora. Seja qual for o objetivo, pequeno ou grande, simples ou complexo, sua influência, sua participação será de extrema importância, realmente fundamental. Podem se orgulhar, pais e formandos dessa noite. Podem se orgulhar que o caminho foi longo, não foi fácil, mas todos nós vencemos, todos pais e filhos, estamos aqui essa noite para comemorar. E é uma noite especial para todos nós. Porque, como já dizia o chefinho, quem não comunica, se comunica. Parabéns a todos nós, obrigado, boa noite. As lágrimas de despedida, não estarei por perto. Bom, Maurício, falar de você é fácil, é bacana, é gostoso a gente conversar. A gente se conhece há pouco tempo, né? Você como o nosso superintendente, estou aqui por causa de você, por um chamado teu. Quero dizer para você que é gratificante trabalhar com você. A nossa troca de experiência, a nossa troca de sinergias, de estratégias está sendo muito boa. Você, Maurício Abravanel, eu posso certificar que tem toda essa sabedoria para nos passar, e para mim é um prazer conviver com você no dia a dia. Parabéns, chefe. Olá, Maurício. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de você. Eu conheci o Maurício quando eu vim trabalhar aqui no SBT Ribeirão Preto, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito grata, né, por tê-lo em minha vida. Como profissional, o Maurício é um líder incrível, ele motiva, cada dia ele tem algo novo a ensinar,
Sempre quando eu tenho algum problema, alguma dificuldade, o Maurício sempre me mostra de um outro ângulo. Então, eu só tenho a agradecer mesmo por todas as coisas boas que eu aprendo com você todos os dias. Como no pessoal, o Maurício é uma pessoa muito tranquila, é uma pessoa sensacional. Só realmente quem convive sabe o quanto ele é uma pessoa especial. Então eu quero te agradecer por tudo que você faz, tudo que você representa pra gente. Um beijo, Aninha. Oi Maurício, tudo bem? Por eu já estar aqui gravando, né, você já sabe que é porque eu gosto muito de você, porque eu morro de vergonha. Mas assim, é um prazer trabalhar com você durante esses quase 6 anos. Espero que a gente trabalhe durante muito tempo ainda juntos. É isso. Maurício, parabéns pelo seu sucesso, que você continue sempre assim, esse tipo de pessoa, sempre tratando a gente com respeito e carinho. Continue assim, Maurício. Um abraço, tudo de bom. Bom, a minha convivência com o Maurício começou há 6 anos, né, desde que eu assumi a direção do Noticidade. E desde então, nossos contatos são assim, frequentes, né, contatos que acontecem diariamente, principalmente para discutir coisas do programa. E nesse tempo todo tem sido assim, uma satisfação muito grande poder discutir ideias, né, do jornalismo da casa. E não só isso, a gente acaba muitas vezes falando de muitas coisas que não tem nada a ver com o que vai ao ar, porque o Maurício é um cara que tem uma grande sacada sobre tudo, e isso ajuda muito no nosso trabalho. E acaba também assim que desenvolvendo conversas, né, sobre assuntos variados, e é muito bom ter uma pessoa, né, à frente da emissora que tenha essa característica, né, de querer se envolver, que tenha a inteligência que o Maurício tem, uma pessoa que você percebe que está sempre pensando adiante, e isso só colabora. Enfim, é um prazer muito grande trabalhar com uma pessoa como o Maurício Abravanel. Eu, pelo menos, tenho sido muito satisfeito nesses 6 anos de convivência, que eu espero que se renovem aí por muitos anos. Maurício Abravanel, que tipo de patrão Adorei você isso. é? Porque todos eles se prontificaram a fazer o vídeo e eu não tive que pedir para nenhum um a um, não. Olha, que todos bacana. se prontificaram para fazer. Qual é o tipo de patrão que você é? Eu nem diria que eu sou patrão, na verdade. Eu sou um companheiro deles. Obviamente, em alguns momentos a gente sabe que essa história toda de companheiro, amigo, líder, tal, tem os seus limites. Em alguns momentos a gente é obrigado, como gestor, às vezes a pegar um pouco mais pesado, numa cobrança, né, numa exigência. Naturalmente é o que a empresa espera da gente, às vezes como líder, porque a gente, afinal de contas, é o responsável por aquela operação, então tem que realmente fazer as coisas acontecerem. No entanto, eu tenho uma relação muito boa com todos, porque eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sento e converso, eu falo, olha, vem cá, a gente tem que fazer isso, isso, isso. O que você acha? Dá para fazer desse jeito? Não dá para fazer desse jeito? Se não der, você diga, né? Não tem problema, você me diz e a gente tenta encontrar um outro caminho, não tem problema. O importante é que a gente discuta e encontre um caminho para fazer aquilo que a gente precisa fazer. E todo mundo que tem, então, um pouco mais de capacidade criativa, um pouco mais de proatividade, acaba, eu penso que se dando bem com isso, porque entende que é uma abertura que eu ofereço para justamente eles também participarem das decisões. Eu acredito muito no trabalho em equipe, eu não acredito que alguém possa fazer qualquer coisa sozinho. As pessoas precisam mesmo de apoio. Eu já estive em diversas circunstâncias diferentes como responsável, como gestor de equipes, e posso dizer que eu já tive trabalhos que foram muito bem executados, foram trabalhos de sucesso, e tive trabalhos que fracassaram. E eu sei muito bem que esse fracasso e esse sucesso, eles realmente estão intimamente ligados com a qualidade de profissionais envolvidos dentro dessas equipes. E, obviamente, com a relação dessa equipe com você também. Eu, particularmente, eu não vejo nenhum problema de relação com nenhum colaborador. Eu sempre Eles tive... também não, mas eles também não diriam num vídeo desse para você de certa ouvir, maneira, né? um pouco... Olha só, a gente já descobriu um pouquinho sobre você profissional e dentro da empresa, mas eu sei também que você é um cidadão ribeirão-pretano. Você recebeu o título de cidadão ribeirão-pretano, o SBT também recebeu uma homenagem no mesmo dia. E eu quero saber, depois do intervalo comercial, como é que Ribeirão Preto trata você e, em contrapartida, como você trata Ribeirão Preto. A gente vai para o intervalo comercial e volta já, porque tem um lado, Maurício Abravanel,
que você ainda não conhece e eu só vou te contar no próximo bloco. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo? Cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aula de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio clonando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta e quem acompanha o Face to Face sabe que do terceiro e o quarto bloco, que é o último bloco, a gente costuma apertar um pouquinho mais os nossos convidados e trazê-los para o nosso chão, para o chão da nossa realidade, de seres humanos que somos, porque essa é a intenção do Face to Face. A intenção do Face to Face é homenagear as pessoas enquanto elas ainda podem ouvir e agradecer a ela por tudo que elas nos deu, a cidade, as contribuições que deu, enquanto ela ainda pode ouvir esse obrigado. Bacana, né? Então, olha só, antes de eu continuar meu assunto aqui com o Maurício Abravanel, você que está acompanhando, você que chegou agora, estou aqui com o Maurício Abravanel, não é para qualquer um, não. Então, antes de continuar esse assunto com ele, você que me acompanha na rede social deve ter percebido, eu fiquei a semana inteira de molho, assim, fiz muitas postagens, porque eu estava o tempo todo só no computador, não saí de casa, porque eu estava com a famigerada, aquela... Sabe, a gripe? Pois é, ela me pegou. E aí, obviamente, que eu tenho um plano de saúde. Porque se eu não tivesse um plano de saúde, vocês podem imaginar qual era a situação em que eu estaria agora, dependendo do serviço público. Você é do tipo que depende do serviço público? Vamos combinar? Você precisa de um plano B. Não. Na verdade, você precisa de um plano. E eu tenho um plano para você. O nosso plano é a Unimed. Vamos combinar que se você tem Unimed aqui ou em qualquer lugar do Brasil, você está garantido e você pode exigir um melhor atendimento médico, com os melhores médicos, a melhor atenção que a saúde pode te dar. Essa é a única saída para a nossa saúde. Então, faça um plano e reza. Reza bastante para o nosso país tomar um outro rumo e nosso serviço público ficar ali, equiparado com esse serviço de primeira linha que nós vamos ter agora em Ribeirão, inclusive com o novo hospital da Unimed. Essa é a minha dica e meu plano para você, porque eu gosto de você. Bacana, né? Então, vamos voltar? Vamos voltar aqui. Maurício, falamos da sua carreira, falamos de como você chegou, da sua relação com o seu sobrenome, nem quero dizer com o seu tio, porque eu acho que ele já é um mito, né? É mais ou menos como eu dizer que eu sou parente do Freud, né? É um mito e, de repente, eu sou aquilo que eu posso ser dentro da minha área, guardadas as proporções. Então, falamos do seu sobrenome, já vimos como a sua relação de trabalho com os seus funcionários, como reflete o prazer que eles sentiram em te homenagear. E agora eu quero encerrar um pouquinho esse assunto e quero falar do Maurício Pessoa. Como você é essa pessoa que transparece ser tão calma nos seus olhos azuis, essa coisa leve, ou é um personagem que te defende desse estresse que é estar à frente de uma empresa tão forte? Olha, Mara, eu penso que eu sou, assim, uma pessoa bastante tranquila na minha intranquilidade, digamos assim. Eu sou uma pessoa que o tempo inteiro pensa em tudo, a respeito de tudo, estou sempre com a cabeça a mil. No entanto, eu procuro tomar as decisões de uma maneira mais calma, bem pensada, bem avaliada.
e eu procuro nunca tirar conclusões precipitadas. Então, de todas as circunstâncias que eu vivo, eu sempre espero um pouco para poder avaliar se aquilo que está me chegando de fato faz sentido, não faz, se aquilo que está sendo dito é uma verdade ou não, é só uma fofoca ou um boato. E eu procuro então tomar o máximo de cuidado para em nenhum momento tomar uma decisão errada ou que de repente prejudique alguém. É dessa maneira que eu faço com que o dia a dia da minha vida se desenvolva. Isso, para algumas pessoas, aparenta ser uma calma, uma tranquilidade. Eu tenho que te confessar que irrita. A primeira vez que eu estive no seu escritório lá no SBT, que eu fui com uma questão da cidade para discutir com você, e você me olhava e dizia assim, pois é, mas as coisas são assim mesmo. Eu falei, gente, que moça irritante. Né? Onde está aquela passionalidade toda? Você não é um cara passional? Não, eu talvez não sou, acho que não. Eu sou muito realista, eu diria. Então, eu enxergo as coisas como elas são e tento tirar proveito delas da maneira que for possível. Eu entendo que, de repente, tem coisas que podem ser mudadas e a gente deva se empenhar para mudá-las. E tem coisas que, infelizmente, a gente, por mais que tente mudar, talvez jamais vai mudar. Então, talvez gastar energia com isso seja um desperdício. É claro que essa avaliação do que é possível mudar e do que não é possível mudar é uma avaliação muito subjetiva e às vezes eu erro. Talvez eu tome decisões de não mudar algo que pudesse ser mudado, mas alguém tem que decidir isso e na minha vida sou eu. Até não tomar uma decisão é uma decisão, né, Maurício? Exatamente. Então... E aí me fala uma coisa, essa questão de você estar tão passivamente administrando as informações que você chega, é um tanto quanto contraditório para quem dirige uma empresa que é assediada 24 horas por dia pelo poder político dessa cidade. Nem adianta negar, porque eu sei que é assim. Como você lida com essa relação da política da cidade, já que você tem nas mãos um veículo tão importante de televisão? É uma boa pergunta, Mara, porque... eu penso que quem dirige um meio de comunicação precisa ter, antes de tudo, responsabilidade com aquilo que vai ao ar. Porque nem sempre do outro lado, quem está assistindo, tem capacidade de avaliar se aquilo que está sendo dito é uma verdade ou é uma mentira, é algo que está sendo, de alguma maneira, manipulado. Então, nós precisamos ter uma avaliação sempre constante, uma apuração sempre constante, um cuidado de ser o máximo possível imparcial, para que a pessoa que está recebendo aquela informação, aquela notícia, a receba de uma maneira isenta e possível de ser pensada por ele mesmo. Isso é um trabalho que o SBT nos pede, nos orienta. O SBT talvez, eu não sei, eu não posso dizer pelas outras emissoras, mas o SBT é uma empresa muito ética, muito responsável, muito cuidadosa para que não haja interferência política, nem positiva, nem negativa. Nós falamos aquilo que temos que falar. Então, se de repente um posto de saúde está atendendo mal a população, o SBT vai lá, vai mostrar e vai dizer. Se aquilo lá é decorrência de uma má administração, provavelmente a gente vai também indicar isso. Agora, é claro que cabe aos poderes responsáveis provar isso, né? Dizer se de fato é um problema do prefeito, se é um problema do vereador, se é um problema do deputado, se é um problema do presidente. Não cabe ao SBT, né, ou quem está lá à frente do SBT, dizer o que é certo, o que é errado, ou quem está certo, quem está errado, julgar. Esse julgamento não é nosso. No entanto, a gente não se furta a fazer uma demonstração daquilo que está indo mal ou aquilo que está indo bem e colocar isso em evidência para que as pessoas mesmas possam também buscar suas avaliações. Né? Do ponto de vista político, você veja, perceba que a gente atinge com essa cobertura de Ribeirão Preto mais de 90 cidades. Então são 90 prefeitos que o tempo inteiro eventualmente estão me procurando ou ligando porque desgostaram de uma matéria, porque falou mal de uma praça da cidade dele que estava com um buraco, que estava com um mato alto, ou que de repente falou alguma coisa que ele não gostou. Eu recebo telefonemas desse tipo constantemente. A minha relação com todos os prefeitos é uma relação amistosa, né? Obviamente eu os respeito, eles são autoridades e a gente deve então ter respeito pelas autoridades. O SBT também orienta isso para todos nós que somos funcionários. Então nós os tratamos bem, os atendemos. Se eles vão ao SBT, tomam um café comigo. No entanto, aquilo que vai ao ar, o princípio não é o da amizade, o do coleguismo. Aquilo que vai ao ar é o princípio da verdade, da isonomia, é aquilo que a gente busca no dia a dia. Erramos? Penso que erramos, claro. Um dia ou outro, provavelmente erramos. Afinal de contas,
não dá para a gente dizer que é perfeito. Mas posso dizer para você que a gente busca todo dia fazer o melhor trabalho possível e sem erros. Tá. Aí, levando em conta, que é uma coisa que eu percebo, e eu não tenho nem como não acreditar nisso, que eu já estive lá trabalhando com vocês, lá no Você já apresentou o telejornal lá, numa ausência então, assim, do eu sei exatamente apresentador, e você sabe que no jornalismo a gente não interfere com ordens, com dito e feito. Pode acontecer, mas isso só numa situação extremada, alguma coisa que é muito inusitada. No dia a dia, o editor-chefe, que é o Valmir, que acabou de passar ali, inclusive, que é um grande amigo, já esteve aqui no programa e um profissional competentíssimo, assim como a equipe toda, né, muito competente, né? Mas ele é fantástico, ele é calmo, cuidadoso, ele avalia bem, ele é ponderado, e ele faz toda essa análise, discute comigo diariamente, como ele falou, ele me liga todo dia, fala, Maurício, tal, as notícias são essas, o que a gente vai priorizar, tal, a gente conversa e decide juntos, mas em nenhum momento existe uma interferência assim, abrupta nem nada. A gente elege aquilo que é mais importante para a população, ao nosso entender, não ao nosso ver. Muito bom, porque então a minha próxima pergunta se torna ainda mais pertinente. Isso então te capacita para um cargo político? Você pensa nisso, Maurício? Penso que capacita. Eu já pensei nisso, sim. E não é uma coisa que eu descarte, não. Eu tenho um pouco de preocupação. Alguém mostra a minha cara de decepção, por favor. Não faça isso. Então, o que eu ia dizer. Eu tenho um pouco de preocupação porque eu vejo o quanto é sujo esse meio, né? O meio político. Inclusive, eu me furto a ter conversas com autoridades políticas, né? Prefeitos, vereadores, não sei o quê. Eu evito ao máximo, na verdade, me relacionar com eles na medida que eu posso fazer isso, né? Porque tem aqueles que são honestos? Tem, claro que tem, né? Mas eu, particularmente, tenho a impressão de que é a minoria. A impressão que eu tenho é que a maioria é desonesto, é bandido mesmo, entendeu? E eu, às vezes, me preocupo em, de repente, ficar próximo desse tipo de gente. Agora, por outro lado, muito me interessa, de repente, se eu pudesse contribuir de alguma maneira para a sociedade, através de uma ação honesta, idônea, com qualidade. Você recebeu algum convite para essa eleição, por exemplo? Olha, uma pessoa chegou a aventar essa possibilidade, de repente eu me candidatar, mas foi há algum tempo atrás, mas não para vereador nem para prefeito, mas sim para deputado já. Mas é uma coisa que eu não sei. Honestamente, eu ainda não levei isso adiante porque eu não pensei muito bem sobre o assunto. Porque você tem mãe, Maurício. Seguramente deve ser porque sua mãe não deve ter permitido. Mãe nenhuma em sã consciência quer um filho que tem o perfil que você tem e o sucesso que você tem engajando numa política, pelo menos não com esse panorama que temos hoje em dia. Eu não tenho nada planejado. O que eu diria para você é que eu não me fecho a essa questão. Eu acredito que se eu puder fazer algo, se eu tivesse a oportunidade, eu realmente faria o melhor possível, daria o melhor de mim e buscaria o melhor para a população, para as pessoas, porque eu sinto realmente que as pessoas precisam de gestores mais capacitados, inclusive, na política. Eu sou uma pessoa que sou, modestamente falando, mas eu sou formada, eu tenho um currículo assim, acadêmico bastante grande, o que me ajuda, inclusive, não só o currículo acadêmico, mas essa experiência administrativa toda ao longo da minha vida, em várias empresas, como diretor e tudo mais, me credencia a poder administrar politicamente os setores do país ou da cidade. Então, acredito que eu seja um profissional capaz de fazer algo de melhor pela cidade, ou pelo estado, ou pelo país, enfim. Eu não tenho dúvida disso, porque com o sobrenome que você tem, obviamente, associado, somado a todo esse seu perfil profissional, óbvio que os políticos todos, de todos os partidos, devem estar arquitetando uma maneira de te cooptar para esse mundo. Mas enquanto a gente for amigo, eu vou te conter. A gente vai para o intervalo comercial e depois do intervalo comercial eu quero falar daquele cara, daquele Maurício Abravanel que você ainda não conhece e, para ser honesta, nem eu. Vamos conhecer juntos. Depois do intervalo, a gente já volta. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV+.
paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu sei que você esperava me ver ali em pé para fazer o Eu Curti com você, mas é que o papo aqui tá tão bom e tem tanta coisa que eu quero conversar com o Maurício ainda, que eu vou te dar dicas super rápidas do que eu encontrei na Livraria Cultura hoje, quando eu fui buscar o seu presente, combinado? Então tá aqui, a primeira é, isso é coisa da sua cabeça, histórias verdadeiras sobre doenças imaginárias. Primeira dica do Eu Curti de hoje lá da Livraria Cultura. A segunda, histórias de duas cidades, o melhor e o pior de Nova York de hoje. Ai que delícia, você gosta de Nova York, Maurício? Tô indo pra lá em agosto. Então trata de ler para você saber o que tem de pior, porque o melhor a gente já sabe, né? A terceira dica, Assim se Pariu o Brasil, de Pedro Almeida Vieira. Parece bem bacana, tem umas ilustrações muitíssimo interessantes, dá uma olhada. Tá aqui, dá uma lida em qualquer um desses três e me conta, porque eu não tive a chance e não li. E agora eu vou te dar um livro de presente, não é bacana? Eu adoro te dar um livro de presente. Tá aqui, você que ligou, você vai participar, você sortuda ou sortuda, ganhou. Tá aqui, vou te devolver, você que não ganhou. E você que ganhou tá aqui na minha mão. Vamos ver quem é. Samuel Tadeu. Muito obrigado, Samuel Tadeu, por ter participado e por ter mostrado pra gente que vale a pena ligar, porque você é muito sortudo. 25, 28 são os 4 últimos números do Samuel. E esse livro já tá aqui, Você vai vir buscar aqui no estúdio, é seu. O Confidente, Hélène Grémichon, acho que é isso, Grémichon. É um romance. Tá aqui, eu não sei falar, sabe falar francês? Como é que fala? Não sei. Ninguém sabe. Então, vem aqui, lê o livro, busca porque é seu e me conta depois o que você achou. Combinado? O que eu tenho que falar, Vitor? O que o Vitor está querendo que eu fale? Deixa para lá? Então tá bom. Então agora nós vamos voltar aqui, porque eu quero partir do ponto que nós paramos, Maurício. Me fala um pouco sobre família. Sim, senhora. Você é filho único? Sou filho único do casamento da minha mãe com meu pai. Meu pai antes tinha já se casado uma vez e tinha um casal de filhos, já, né, mais velhos então que eu, naturalmente. E depois, quando meu pai faleceu, depois do meu pai falecer, minha mãe teve também um segundo casamento, onde teve uma filhinha, então, que é minha irmã também. Então eu tenho vários irmãos, mas nenhum é do mesmo pai e da mesma mãe. Entendi. Assim. Então, se eu bem entendi nessa novela toda, a personagem central da tua história é sua mãe. Sim. Como é a sua relação com ela? Excelente. Minha mãe é fantástica. Ela é uma pessoa que ensina o quanto é importante a gente seguir em frente, independentemente do que aconteça, independentemente das coisas que podem acontecer de ruins, a gente pode sempre ir em frente e não ficar se amargurando, não ficar reclamando do que aconteceu de errado, mas simplesmente olhar para as coisas de uma maneira positiva, tirar proveito daquilo que é possível e seguir em frente. Ela é muito tranquila. Alguma coisa que feliz. Você deveria ter dito e nunca disse? Entusiasmada, vai. Você fala para ela assim, vamos, ela nem sabe para onde ela já está dizendo já vamos. Já está indo junto. Vai. Eu sei disso, Maurício. Eu sempre chamei de Matheus. Maurício, eu sei disso. E eu não sei por que eu sei. Na verdade, você sabe porque eu sei e nós vamos descobrir juntos agora. Mostra aí.
Quero seu amor agora, não há saudade depois. Seu carinho pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida. Olá Mara, olá Maurício, estou aqui para falar hoje do Maurício Abravanel, este chefe, não é, diretor, superintendente do SBT-RP, que eu admiro muito. Admiro o Maurício porque eu trabalho diretamente com o Maurício há 3 anos, quando eu comecei a apresentar o Noticidade, e o Maurício é algo surpreendente. Eu digo que ele não só carrega o sobrenome da família Abravanel, como ele é um legítimo Abravanel da inteligência que ele tem. O Maurício consegue resolver as coisas com muita facilidade, mesmo no profissional, quanto no pessoal. Eu sempre procuro o Maurício, eu digo que ele não é só o chefe, o superintendente do SBT. Ele é meu amigo porque eu procuro ele para resolver até problemas meus particulares, porque quando a gente acha que tem um problema que não tem solução, procura o Maurício Abravanel, porque inacreditavelmente ele tem uma solução para tudo. Ele olha, ele tem outra visão que a gente jamais imaginaria ter, nós não conseguiríamos ter. Então Maurício é uma pessoa surpreendente. Além disso, o Maurício é um grande profissional, um chefe admirável. Eu nunca vi o Maurício, ele dá bronca na gente, que a gente sai feliz depois da bronca que ele dá. Então é complicado essas coisas, eu dizer isso, né? Porque ele é um chefe que ele te dá bronca e você gosta da bronca do Maurício. Eu nunca vi o Maurício gritar com ninguém. O Maurício respeita muito o ser humano, respeita muito as pessoas. Então Maurício, um grande abraço para você. Obrigado por você existir, obrigado por você tomar conta do Noticidade. E só fazendo mais um parêntese, o Maurício que iniciou toda a criação da paródia, né, que a gente tem no Noticidade, que no início a gente achava, Maurício, mas será como que vai ser a reação das pessoas? Calma, ele sempre tem uma calma, uma tranquilidade, sabe agir nos problemas, aquilo que eu disse no início. Então Maurício, parabéns, você é show de bola. Tenho o Maurício como um amigo, gosto muito de você. Um grande abraço, Maurício, um grande abraço, Mara. Tchau, tchau. Oi Maurício, tudo jóia? Você tá tão surpreso quanto eu. Coisas de Mara Cabral, né? Uma expert em surpresinhas. Ela me mandou um inbox falando assim, você grava um vídeo pro Maurício? Eu falei assim, o que é pra eu falar? Ela falou, fala o que te der na cabeça. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para agradecer esses muitos anos que a gente é amigo. Na verdade todo mundo acha que a gente é irmão, né? E você realmente é um irmão que a vida me deu. E eu tenho muito a agradecer por isso. A gente é até meio parecido, né? O pessoal fala. Eu sou mesmo, Verusca Abrava. Só pra descontrair. Ó, muito obrigada pela sua amizade. Você é um amigo para todas as horas. Tem um coração extremamente generoso, é engraçado, tem um humor meio sarcástico, que também é muito bacana. Admiro você demais como pessoa. Profissionalmente, então, nem se fala, né? O SBT tá aí crescendo cada vez mais, né, sob sua gestão, e tenho certeza que vai ser cada vez mais sucesso. Bom, vou aproveitar a oportunidade para te desejar muito mais sucesso, muito amor, muita felicidade nas suas escolhas, muita paz, muita saúde, porque isso nunca é demais na vida. Tchau. Meu filho Maurício Abravanel, eu sou muito feliz e muito orgulhosa por ter você como filho, sempre, desde pequenininho, você é maravilhoso. Gosto muito de estar com você, de passear em lugares bonitos, espero continuar assim para o resto da vida. Eu te amo, meu querido, beijo. Jardim do amor.
Olha só, homenagem, hein? Olha só, vai parecer clichê e eu quero que volte para mim, não para ele, porque eu sei que ele está emocionado e eu também. Porque vai parecer clichê quando eu digo que por trás de todo homem, todo mundo diz isso, existe uma grande mulher. Existe por trás dessa calma, por trás desse olhar sereno, Maurício, por trás dessa sua competência, por essa sua habilidade para lidar com pessoas, para lidar com crises, para lidar com uma empresa desse porte. Não tenho a menor dúvida, existe o dedo amoroso dessa mulher, que eu queria que os meus câmeras mostrassem, porque ela está aqui conosco no programa, pudesse mostrar o rostinho da Dona Ruth. Dona Ruth, obrigada por ter vindo, por estar aqui conosco. Foi uma honra, eu fiquei emocionadíssima de ver esse vídeo de vocês dois, e eu sabia que ia te emocionar, por isso reservei para o final. Maurício, para sua mãe, para sua família, para essa família enorme do SBT que você acabou aglutinando à sua volta, alguma coisa que você gostaria que pudesse mudar nessa sua jornada, ou você está bom do jeito que está? Como é que você finaliza isso? Olha, obrigado, Mara. Realmente eu tenho muito a agradecer. Você fez um programa maravilhoso aqui, de verdade, assim, fazer só um trocadilho, Mara é maravilhoso. Mara é maravilhoso, é. E vou dizer que eu fiquei muito surpreso com todos esses colegas, quero agradecer a todos eles, inclusive. Fiquei muito feliz de ver a Aninha, a Claudinha, o Elson, o Túlio, o Orlando, enfim, cada um deles que apareceu ali, né, falando um pouquinho sobre mim, o próprio Valmir, enfim, todo mundo falou um pouquinho e eu fiquei muito feliz, uma homenagem muito, talvez a maior homenagem que eu tenha recebido na minha vida. Ai, que lindo isso. E aquelas imagens você conseguiu, eu ainda não sei como. A gente roubou de um monte de lugar e eu tenho que agradecer em particular o Orlando, que ficou a semana inteira se virando e eu pressionando. Eu falo, olha, consegue isso pra mim, consegue aquilo, ele não pode saber. Então, assim, Orlando, super obrigado, um beijo. E antes que você continue agradecendo todo mundo, não esquece que a gente ainda não terminou e eu quero saber um pouco dessa sua relação com a Verusca. Porque é uma relação, inclusive, que eu invejo bastante. E acho que é a terceira vez que eu falo inveja pro Maurício hoje, né? Porque, Maurício, de verdade, já que todo mundo deu o depoimento, também quero dar o meu. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive notícia de que tinha o parente do homem aqui em Ribeirão Preto, eu era recém-chegada em Ribeirão Preto e já fazia televisão, enfim, todo mundo já conhece como é que eu comecei, como é que é a história. Eu imaginei o seguinte, eu era vizinha do seu tio lá no Morumbi, em São Paulo. Sim. Então, quando eu saía da minha casa, todos os dias que eu ia levar o meu filho para algum lugar, eu passava a porta da casa do Silvio Santos e, não raro, eu o via na varanda. E acenava para gente, para quem passava na rua, e eu sempre disse, depois que eu cresci, que assim, eu não consegui ir no Boa Noite Cinderela, que era um quadro que ele possuía quando eu era criança. Mas eu fui a Cinderela todas as vezes que eu passei na porta da casa dele e, porventura, ele me acenou. E aí eu soube que tinha um Abravanel em Ribeirão Preto. E eu imaginava, no meu imaginário, eu criei uma pessoa inacessível. Aquela tão idolatrada quanto foi o Silvio Santos. A primeira vez que eu o vi socialmente, nunca mais vou me esquecer, porque eu voltei dizendo, eu falei, gente, há tanta doçura naqueles olhos azuis, que é muito, muito, muito maior do que o sobrenome. Nossa, muito obrigado. De verdade. Então essa é a razão do convite do Face to Face e é o que me faz, obviamente, invejar a Verusca, porque vira e mexe ela posta foto dos dois tomando vinho, nós somos eles amigos, em festinhas, muito lindo isso. A Verusca, o Tarcísio, que é o marido dela, tem a Nahara, o Alexandre, são amigos assim muito próximos meus aqui em Ribeirão Preto, a gente está sempre juntos. Enfim, o tempo inteiro a gente tem aí algum passeio que a gente faz juntos, né? E eu gosto muito deles, adoro, realmente são meus irmãos mesmo, eu acho que mais ou menos como a Verusca disse, né? A Érica, que é irmã da Verusca também, sempre próxima. Que é uma amiga querida. Também, todos eles são meus amigos de verdade, gosto muito deles e a gente convive, né? De verdade. Todas aquelas pessoas que apareceram ali, que são colaboradores do SBT, eu também os considero realmente como se fossem meus amigos, embora a gente não partilhe às vezes do dia a dia, né, na vida pessoal, mas a gente convive e convive muito bem, assim, eu adoro estar do lado deles, eu gosto de conversar com eles, eu espero também que eles gostem também de estar comigo e de conversar comigo, enfim, eu não sei nem mais o que dizer. E para a Dona Ruth?
Bom, para minha mãe, o que eu posso dizer, senão eu digo, Dona agradecer Ruth, a minha vida, né? Então, para deixar que eu digo. Devo a minha vida a ela. Obrigado pela sua participação. O Sexo Arroz Internet se sentiu honradíssimo de tê-lo aqui comigo. E eu vou, já que você não encontrou palavras para dizer a ela, eu vou dizer. Dona Ruth, muito obrigada. Muito obrigada. Ribeirão agradece por esse filho lindo que você nos emprestou e que nós sabemos que quase 100% de tudo aquilo que ele demonstra através desses lindos olhos azuis, ele aprendeu com você. Porque aquele que tem uma boa mãe tem também um bom futuro. E Ribeirão Preto agradece. Maurício, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. A gente fica por aqui, o Sexo Arroz Internet, nessa versão face to face, mas a semana que vem estamos de volta no nosso quadro normal, com 3 convidados e muito assunto para você. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu carinho e fica de olho, porque uma vez por mês, o Face to Face traz um personagem do seu convívio que você até conhece, mas gostaria de saber um pouco mais e que você possa fazer com que ele saiba o que você também sente por ele. Bacana, esse é o Face to Face. A gente vai e volta na semana que vem, se Deus quiser.